nós vamos falar de uma operação que foi deflagrada hoje em Teresina e teve como foco o combate à atuação de falsos médicos veterinários, que ao invés de tratar dos animais, praticavam maus tratos. Aqui os detalhes da operação que foi deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com outras instituições, como a Secretaria de Meio Ambiente, Conselho de Medicina Veterinária e várias instituições nessa força-tarefa que tirou de circulação também uma série de produtos com data de validade vencida. Quem acompanhou essa operação foi a nossa repórter Edna Maciel. Coloca a Edna na tela para conversar comigo, para falar desse trabalho da Polícia Civil do Piauí. Edna, muito boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez, sempre um prazer conversar com você aqui no nosso Jornal Dia News. Chama a atenção, viu, Edna, a atuação desses falsos médicos veterinários que, inclusive, cometiam crime de maus tratos. Edna, boa tarde. Isso mesmo, Natanael. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Dia News. Infelizmente, depois de várias denúncias, eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e ele me disse que a operação começou realmente a ser pensada há muito tempo atrás, das denúncias que eles já recebiam. Ele não soube me precisar o número de denúncias até agora, mas são inúmeras denúncias de maus tratos, cujos próprios profissionais da área, Natanael, fizeram. Daí já se começou uma investigação, depois, é claro, passou a polícia especializada a investigar, até expedir mandatos e também hoje deflagrar essa operação, que é uma operação que desbaratou aí essas 5 pessoas, descobriu que essas 5 pessoas, melhor dizendo, são pessoas acusadas e todos os indícios levam a crer que elas vinham fazendo cirurgias, enfim, se passando por veterinários, por médicos veterinários. Eu e o repórter cinematográfico Nilson Cigano estivemos hoje, aliás, desculpe, o Nilson Cigano é porque ele está aqui bem na minha frente, Natanael. Foi o Gustavo Maciel, esteve comigo produzindo esse material e nós conversamos com órgãos envolvidos nessa operação e tivemos aí todos os detalhes sobre quem foi preso e em relação aos animais. Por favor, vamos ver o vídeo. A polícia chegou aos suspeitos por meio de denúncias de veterinários e tutores de animais. Na operação, denominada Falso Vet, foram cumpridos 5 mandados de prisão. Até o momento do fechamento desta reportagem, 3 pessoas haviam sido presas. 6 animais foram resgatados. Os acusados vão responder sobre maus tratos aos animais e também podem responder por exercício ilegal da profissão, entre outros crimes. O que é que acontecia? Esses tutores de animais levavam seus animais para fazer a castração, via de regra, era esse procedimento cirúrgico, em pessoas que eles tinham como veterinários de verdade, veterinários de fato. Como a situação envolvia procedimentos irregulares, sem esterilização, sem material adequado, feito sem anestesia, isso gerava um problema posterior no animal. Apresentava uma infecção, inclusive teve um que veio a óbito. O tutor, vendo que aquele animal estava em sofrimento, tinha infeccionado a cirurgia, levava para uma clínica veterinária realmente legítima, legal, um veterinário de fato. E aí os veterinários começaram a constatar a forma irregular que essas cirurgias estavam sendo feitas e o sofrimento animal que isso estava gerando. Aqui está todo o material apreendido. Nós temos equipamento cirúrgico, seringa, medicamentos vencidos, inclusive caderno com anotações de agendamento. Eu vou falar agora aqui com a Regina, ela é perita criminal veterinária, o que facilitou muito também para a ação, né? Como é que vocês encontraram lá esse material? A gente encontrou alguns materiais que são condizentes com a prática da veterinária, prática ilegal, uma vez que eles não têm o registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, e isso configura também a questão dos maus tratos, já que essas práticas ilegais, elas não são feitas com a metodologia adequada, as técnicas cirúrgicas que evitam o sofrimento dos animais.
podendo sim agravar as condições desses animais, podendo levar até o óbito. A Força Integrada da Secretaria de Segurança Pública, o Batalhão da Polícia Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente, além do Conselho Regional de Medicina Veterinária, fizeram parte da Operação VET. O nosso papel enquanto SEMAR, instituição, a parte de fiscalização. Então foi uma operação muito bem planejada entre todos os órgãos de proteção animal envolvidos, né, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, o Batalhão Ambiental, o Conselho de Medicina Veterinária e nós aqui com nossa equipe, 6 auditores e um veterinário para dar esse suporte aqui para a delegada Adília, que está coordenando essa importante operação, que é uma ação concreta de bem-estar animal. A gente está promovendo o bem-estar animal. Os falsos veterinários são acusados de procedimentos médicos como castração e outras cirurgias. Os peritos chegaram a encontrar resto de vísceras em alguns dos animais. Eles fazem castração em machos e em fêmeas, inclusive numa delas ainda tinha resíduo de vísceras. Estava lá os testículos do gato, os testículos do cão, ainda sem dar o destino, que foi feito recentemente, talvez não deu tempo, né? Então, é feito em casa, né? Mas eles fazem ablação de mama, que é a mastectomia. Nós temos uma gata aqui que está com a mastectomia. E fazem também conchectomia, cirurgias, inclusive, que são cirurgias até proibidas, como tirar a cauda, cortar a orelha. E, além das cirurgias, vários outros procedimentos que são prerrogativas médicas veterinárias, proibidos que se façam. Só quem pode fazer é o médico veterinário registrado no conselho, que está autorizado para isso. O bacharel não faz. E essas pessoas invadem esse terreno, usando da boa-fé da população mais carente, provocando o maus-trato e levando os animais à morte. É isso, né? Uma crueldade. Alguns animais chegaram a óbito, como foi dito aí na matéria. Outros com infecções graves. 6 animais ainda estão lá na Delegacia de Proteção aos Animais. É crime. Tudo que foi citado na matéria é crime. Essas pessoas não só respondendo ao processo na justiça comum, mas elas podem também pegarem mais tempo de prisão por conta de outros crimes, né, de falsidade, não só o crime de maus tratos, mas também vários medicamentos aí utilizados fora da validade, entre outros, Natanael e a audiência. Então, existe essa delegacia especializada, a Polícia Ambiental, pode-se também fazer denúncias numa delegacia comum para ser encaminhada, Corpo de Bombeiros, enfim. Todos devemos ficar de olho também em quem maltrata animais, né? Ou em quem pratica esse tipo de crime que leva também ao maltrato. E muito desumano, né? Um animal receber uma medicação e ficar sentindo dor, né? Porque ele não é anestesiado. Recebeu, por exemplo, Natanael, um relaxante muscular, era o que alguns aplicavam, e o animal ficava ainda sentindo dor. Está, então, o alerta de todos os órgãos que estão unidos para combater esse tipo de crime, Natanael. Edna, inclusive, importante fazer esse alerta também aos tutores, né? As pessoas que têm o seu animal de estimação, gato ou cachorro. Acredito que muitos dos tutores desses animais sequer sabiam das condições que esses animais eram submetidos, né? De extremos maus tratos, insalubridade. E muitos foram autores de denúncias, como a gente disse no início da matéria, tanto veterinários, como também alguns tutores, mesmo sendo pessoas mais desavisadas ou não tão esclarecidas, enfim, como o presidente do conselho afirmou, alguns eram tutores, mas outros, como você disse, talvez não façam nem ideia do que está acontecendo. Sim. Procuram só uma via mais em conta, um veterinário que possam pagar e não se certificam se ele tem. E é esse alerta que eu quero fazer aqui, Edna, você acompanhou bem esse trabalho, da importância de você, ao procurar uma clínica veterinária, saber se de fato esse profissional possui o registro no conselho de classe, se a clínica também possui as liberações, e, no mínimo, também conhecer o espaço, né? Porque, pelo que a gente viu ali, Edna, eu acompanhei algumas imagens, né? Totalmente insalubre. Medicamentos vencidos, equipamentos também fora do prazo de uso. Então, é importante deixar esse alerta, e essa operação serve como um alerta, Edna,
para as pessoas que procuram o serviço de médicos veterinários, que de fato procurem pessoas que têm a autorização para exercer essa atividade. Isso, e as investigações continuam, certamente a gente vai acompanhar, e fica um alerta também para aquelas pessoas que querem ou desejam ou estão praticando o ilícito desse tipo, para saber que existe lei sim, e existe sim esse tipo de apuração, e a polícia está agindo, e todos os órgãos ligados ao meio ambiente. Parabenizar, né, a Polícia Civil, Isso, as equipes todos os órgãos. Secretaria de Meio Ambiente, o Conselho de Medicina Veterinária, torcer para que esse tipo de ação seja levada também ao interior do estado, que é muito importante.